que Deus concede a cada pai e a cada mãe, né? E como cantou-se com o hino, presente este que Deus concede a nós, mas também deixa a nós, pais e as mães, uma grande responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Educa-os para mim. É isso que Deus pede a cada pai e a cada mãe. Ele concede esse presente maravilhoso, mas Ele também pede que nós o educamos para Ele. É muito importante, né? O Danilo e a Raíza demorou quantos anos? 7? 7 anos, né? Praticamente a família dos 7 anos, né? Eu e minha esposa, Danilo nasceu, 7 anos de casado. O pai e a mãe dela também, quando a Raíza nasceu, eram 7 anos de casado. E agora o Eliabe, né? Danilo e a Raíza, mais 7 anos, né? A gente vê, é um milagre de Deus, né? É um presente que Deus concede a cada um de nós, né? É uma felicidade muito grande. Para quem não é avô ainda, vou dizer que estou feliz, né? Muito feliz, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por essa bênção que Ele tem nos concedido. E hoje nós estamos aqui para realizar a apresentação desse menino, lindo menino, do Eliabe, né? Mais uma vez que Deus seja louvado por essa grande bênção que Ele nos tem concedido, dando esse presente a cada um de nós. E nós queremos meditar um pouquinho na palavra de Deus, falando um pouco sobre a educação. Nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje em que Jesus está voltando, os sinais todos se cumprindo, e uma das profecias que nós estamos vendo cumprir-se hoje em nossos dias, como Paulo fala lá em 1 Timóteo, é a desobediência dos filhos aos pais. Nós estamos vendo isso se cumprir exatamente em nossos dias. Paulo fala que esse seria um dos sinais, dos últimos sinais, né, da volta de Jesus. Como educar os filhos no caminho do Senhor? Como eu disse, um presente que Deus dá, mas também Ele pede a nós que nós o educamos para Ele. Podemos dizer que felizes os pais, as mães, quando Deus fazer aquela pergunta que nós sempre devemos ter na nossa mente: cadê os filhos que lhe dei? Felizes os pais, felizes as mães que puderam responder ao Senhor: eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. É interessante que nós lemos aqui em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, um verso bem conhecido, que diz: instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a nossa responsabilidade que nós temos, de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas como nós devemos de fazer isso? É através da palavra de Deus. É aquilo que Deus deixou a cada um de nós, né? É a mesma coisa de como nós vamos adquirir um caráter semelhante ao caráter de Cristo. É examinando a vida dele, é estudando a vida de Jesus. Foi exatamente assim que João, que era conhecido como filho do trovão, né, passou a ser chamado o quê? O discípulo amado, João do amor. Que ele andou com Jesus ali no período de 3 anos e meio, veio aquele desejo no coração dele de ser igual a Cristo, né, de ser semelhante a Cristo, e ele alcançou esse desejo. Hoje nós não temos Jesus pessoalmente aqui com nós. Temos ele sim, né? Mas nós não vemos ainda. Mas nós temos a sua palavra, e na sua palavra está a vida de Jesus. E para cada pai e para cada mãe, a instrução que Deus pede com respeito à educação dos filhos, nós encontramos na sua palavra. Nós temos muitos exemplos da palavra de Deus que mostra como nós devemos educar os nossos filhos. Mostra
exemplos de pais que educaram seus filhos nos caminhos do Senhor, e mesmo distante dos pais, separado dos pais, foram pessoas fiéis. Um conhecido muito na história, e que nós falamos bastante, é Daniel. Daniel recebeu uma educação nos caminhos do Senhor, dos seus pais, e quando ele se apartou dos seus pais, que foi levado para a Babilônia, ele levou consigo o quê? Aquela educação. Ele assentou-se no seu coração, não desobedecer a Deus. A gente conhece toda a história ali, tanto do alimento como das outras provas que Daniel passou. Por quê? Porque ele tinha recebido uma educação desde criança nos caminhos do Senhor. E isso é muito importante a cada um de nós também. Essa educação nós só vamos conseguir transmitir aos nossos filhos se nós primeiro nos educarmos. Vamos educar aonde? Na palavra de Deus. Nós vamos ver qual é a vontade de Deus com respeito a isso. Aquilo que Deus pede, que nós instruímos os nossos filhos. É interessante nós analisarmos, nós temos exemplos como de Daniel, mas nós também temos exemplos que não foram exemplos bons. No caso de Eli, por exemplo, que não educou os filhos nos caminhos do Senhor. Eli era sacerdote, ali em Israel, mas ele não educou os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, e teve exemplos terríveis no final da vida dos seus filhos. Então para entendermos e compreendermos qual é a vontade de Deus quanto à educação dos nossos filhos, nós temos que recorrer à palavra de Deus. Jesus diz em João 5,39 o quê? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É interessante, quando nós queremos que os nossos filhos façam a vontade de Deus, ou conheçam a vontade de Deus, o dever nosso, em primeiro lugar, é fazer o quê? É nós procurar fazer a vontade de Deus. É nós darmos o exemplo. Tem um ditado, filho de peixe, peixinho é. Não é isso que as pessoas dizem? Geralmente os nossos filhos seguem aquilo que nós somos. Qual é o testemunho que nós estamos dando aos nossos filhos? Que testemunho nós estamos passando? Que exemplo nós estamos passando para os nossos filhos? É muito interessante isso, que a palavra de Deus vem nos instruindo, vem nos exortando. Nós estudamos na nossa lição de hoje falando de Jesus desde criança ali, aquela criança amorável, aquela criança gentil, a educação que ele recebeu de sua mãe, uma educação maravilhosa ali, a natureza, da onde ele aprendeu, aprendeu de Deus, do Deus da natureza, e se tornou um grande homem. Exemplo maravilhoso. O maior exemplo que nós temos na Bíblia, quando se fala em educação, é o de Cristo. E cada pai e cada mãe deve procurar seguir esse exemplo, o exemplo da vida de Jesus. E será que Jesus gosta das crianças? O que vocês acham? Com certeza, Uma vez, ali no livro de Mateus, no capítulo 19, Jesus estava ali com os seus trabalhos, ensinando, pregando, curando, e as mães trouxeram as crianças para que Jesus pudesse impor as mãos e abençoá-las. E os discípulos achou o quê? Que aquele ato das mães estava atrapalhando a missão de Jesus. O que Jesus disse para os discípulos? Deixai vir as mães, deixai vir a mim. Entendeu? Então veja aqui. Exatamente. Então Jesus se agrada das crianças. Ele, então, tomava a criança nos braços e abençoava, e as mães iam embora como? Toda feliz, toda contente. Quando os pais e as mães têm essa preocupação de apresentar os seus filhos ao Senhor, é do agrado de Deus, é da vontade de Deus. Deus se agrada disso.
que nós estamos levando, apresentando essas crianças a Deus. O próprio Jesus também foi apresentado. A palavra de Deus diz que com 8 dias ele foi circuncidado e com 6 semanas José e Maria levou ele ao templo para ser apresentado ao Senhor. Então ele mesmo, sendo criança, foi apresentado ao Senhor. É interessante esse relato. Quem estava sendo ali apresentado naquele momento? O Salvador, o Rei de Israel. A gente lendo ali na Pena Inspirado, essa experiência da apresentação de Cristo, diz que os sacerdotes ali que apresentaram Jesus, apresentou ele como? Como todas as outras crianças. Eles não distinguiram que aquela criança era quem? O Salvador. Mas quem que estava ali presente, que reconheceu? Simeão e Ana. Né? Simeão e Ana estavam ali naquele local. Quando eles viram aquela criança, foi dado a eles a revelação de que aquele era o Salvador. É do agrado de Deus quando os pais se preocupam, né, em fazer essa obra maravilhosa que é apresentar os seus filhos ao Senhor. O Danilo e a Raíza, um presente que Deus deu a vocês, mas uma responsabilidade muito grande, e hoje estão aqui, né, do agrado de Deus, realizando essa apresentação do Eliabe. Né? Que Deus seja louvado por isso. Como nós mencionamos, o que nós queremos que os nossos filhos sejam, nós precisamos de fazer. E na vida do lar, é que muitas vezes, na educação que nós damos aos nossos filhos, é o que eles vão ser futuramente. Tanto na igreja, como no nosso lar, como na igreja, e aonde também? Na sociedade ali fora. É de dentro de casa que começa a educação. E a pergunta é, quando começa, ou quando começar a educação? Depois que a criança tiver ali seus 8, 9, 10 anos? Não. A Pena Inspirada diz que desde pequenino, desde berço, a mãe que fica mais com o filho, né? Claro que o pai também tem essa responsabilidade. Desde criança, desde novinho, já deve procurar ensinar as crianças nos caminhos do Senhor. E alguns fatores importantes que nós temos, baseado na palavra de Deus, que ajuda muito na educação dos filhos, é os cultos de manhã e os cultos à noite. À tarde, né? À noitinha. Isso faz com que as crianças já começam a sentir o quê? O temor de Deus. A reverência para com aquilo que é sagrado. Olha o que a Pena Inspirada fala sobre isso. No livro Conselhos para a Igreja, ela diz assim, ó: pais e mães, cada manhã e à noite, reúnam os filhos ao redor de si e com humilde petição elevem a Deus o coração, suplicando-lhes auxílio. Viu? Então, ela está dizendo aqui para os pais e para as mães, cada manhã e à noite, reúna os seus filhos em redor de si. Isso é para os cultos, né? De manhã e para os cultos à noite. Aí fala assim, se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Então veja, aqui ela vem dizendo que se houve tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é quando? Agora. É agora. Fala, prevalece a incredulidade e o ceticismo, predomina a iniquidade, a corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades mortais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações, e a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Então veja,
É o mundo exatamente que nós estamos vivendo hoje. Jesus está voltando, os sinais tudo indica que a volta de Jesus está às portas. E como que nós vamos, que muro de proteção nós vamos ter, tanto para nós como para os nossos filhos? Aqui fala uma casa de oração. Reunir os nossos filhos, né, para orar ao nosso Pai Celestial. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutinos e vespertinos. Então tem que ter um tempo determinado em cada família para o culto vespertino e matutino. E procurar reunir quem com nós? Os nossos filhos. Continuando aqui, ela vem falando que devemos dar oportunidade aos nossos filhos, que esses cultos devem ser breves, não pode ser demorado, mas que a gente possa dar oportunidade aos nossos filhos, deles falar um versinho, escolher um hino, ou ler uma leitura, né, aqueles que já sabem ler. Isso vai trazendo o quê? Uma influência muito importante no nosso lar. Uma influência maravilhosa na vida religiosa, tanto dos pais como também de quem? Dos filhos. Muitas vezes, pais e mães pensam assim: eu vou esperar meu filho ir para a escola para receber a educação. Será que isso é certo? Qual é a finalidade de mandar eles para a escola? Que educação eles vão receber? Ler e escrever. Mas é a educação doméstica, né? A responsabilidade é cada pai e cada mãe. É os pais que têm essa responsabilidade de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E os nossos filhos, muitas vezes, o que é no lar, eles são na igreja. O que é no lar, eles vão ser na sociedade. Por isso que nós, como pais e mães, temos essa grande responsabilidade de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É muito interessante isso, porque muitas vezes a mãe fala assim: o meu trabalho não tem valor nenhum. Será que não tem? O que as mães acham? Tem um texto da Pena Inspirada que fala que os anjos estão anotando cada trabalho que as mães fazem. E não tem um trabalho maior, mais considerado pelo céu, do que o trabalho da mãe de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O mundo às vezes não vê, mas quem que está vendo? Deus. Os anjos estão observando o trabalho das mães na educação dos filhos. E com certeza quem que vai dar essa recompensa? É Deus. É muito importante isso, né? A criança ter tempo com as mães, com o pai, com a mãe. A criança ter a oportunidade de estar ligado com a mãe, que vai criando aquele afeto, aquele carinho, e vice-versa, a mãe com a criança também, né? Muito mais fácil de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Os pais precisam tirar tempo também para os filhos. Hoje em dia, nesse corre-corre do dia a dia, né? Essa correria que nós vivemos hoje, muitas vezes os pais nem vê os filhos, né? Principalmente na cidade grande, né? Como São Paulo, como outros locais. Sai de madrugada, chega tarde da noite, os filhos estão dormindo, né? Ou muitas vezes o pai e a mãe trabalham e os filhos ficam o quê? À mercê. Muitos filhos são educados nas ruas. E sendo educado nas ruas, recebe qual educação? Ou muitas vezes na creche, né? Que educação está recebendo os nossos filhos? É muito preocupante isso. Temos que pensar nessa situação, né? De que maneira nós estamos educando os nossos filhos? Feliz é os pais, feliz é as mães que conseguem educar os seus filhos nos caminhos do Senhor e quando Jesus voltar possam subir com ele às mansões celestiais. Eu quero ler mais um texto que está nesse livro Orientação da Criança. Eu costumo dizer que o nome deveria ser Orientação dos Pais, né? Olha o que ela fala.
na página 569. Deixa eu achar aqui. É isso. Com alegria indizível, veio aos pais a coroa, as vestes, a harpa dada aos filhos. Findaram os dias de esperança e de temor. A semente semeada com lágrimas e orações pode parecer ter sido semeada em vão, mas sua ceifa é realizada com alegria afinal. Seus filhos foram remidos. Pais e mães, avolumarão as vozes de vossos filhos o canto de alegria naquele dia. Então veja como que é importante, né? Alegria indescritível. Aqui diz, vê os pais, a coroa, as vestes e a harpa dada aos seus filhos. E aqui nesse mesmo livro fala que muitos filhos, na presença da multidão de salvos, vão erguer as suas coroas e vão apontar para quem? Para sua mãe. Veja que privilégio para uma mãe ter essa oportunidade, né? Isso no céu. No céu isso, tá? Muitos filhos vão erguer as suas coroas perante o universo de redimidos, de remidos, e vão apontar para sua mãe e vão dizer, foi ela que me fez o que sou hoje. Isso é a maior alegria para uma mãe ter a oportunidade de ouvir isso do seu filho, ali diante da multidão dos salvos. A felicidade tanto dos filhos como também de quem? Das mães. Ter essa oportunidade de estar ouvindo isso de seus próprios filhos. Vendo eles receber a coroa, como diz aqui no texto, as vestes, né? É uma grande bênção. Olha, meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Que nós possamos cumprir essa responsabilidade. Danilo e a Raíza agora tem essa responsabilidade, né? Quando não é pai, não é mãe, né, irmão Júnior, Guilherme, ainda não passaram por essa experiência, né? Mas quando é pai, quando é mãe, a vida muda totalmente, né? Há uma mudança muito grande na vida do casal. É uma bênção maravilhosa, né? É uma alegria imensa ter a oportunidade de ter um filho ou uma filha no lar, que é a herança do Senhor, né? Mas também é uma grande responsabilidade que cada um tem nessa questão. Tá? Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, né? Que possamos ter sabedoria da palavra de Deus para que possa educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que o Danilo e a Raíza também posso pedir muito a Deus sabedoria, muito a Deus, né, paciência também, né, para que possa educar o Eliabe nos caminhos do Senhor. E quando Jesus voltar, todos nós possamos com os nossos filhos ter a oportunidade de herdar o presente que Jesus oferece a cada um de nós, que é a salvação. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Esse é meu desejo e a minha oração. Então, que esses conselhos servem para todos, principalmente para o Danilo e para a Raíza, né, na educação do Eliabe. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês.